Fala pessoal, bem-vindos ao canal Contraste. Não se esqueça de deixar o like, de sentar o pé no peito do like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, porque agora parece que o Senado ali, o Congresso está querendo dar, né, um contragolpe naquela brincadeirinha de blindagem de STF e na próxima semana vão votar, né, a questão da lei do impeachment, né, em relação, né, abordando bastante o tema STF, né, então vamos ver aqui o que o nosso querido Peter aqui do canal Ancapsu fala e analisou sobre essa matéria da Revista Oeste, grande Revista Oeste. A oposição tem debatido como responder à decisão do Gilmar Mendes, que basicamente impediu o impeachment de ministro do Supremo. E surgiu agora uma alternativa que tem amplo apoio, não apenas do pessoal da oposição, mas até de alguns setores do governo, tá? Que é votar a lei do impeachment. Vocês lembram que no final do governo Bolsonaro, o Senado, o Rodrigo Pacheco, patrocinou uma lei do impeachment, que inclusive foi preparada pelo Lewandowski. O Lewandowski estabeleceu uma reunião, um grupo de juristas para estabelecer uma nova lei do impeachment. E o curioso dessa lei do impeachment é que era uma lei do impeachment mais dura, porque na verdade, naquele momento, no momento do final do governo Bolsonaro, a esquerda estava chateada, porque não conseguiu fazer o impeachment do Bolsonaro. Então, chega a ser muito engraçado. Eu fiz um vídeo sobre isso na época, falando que essa lei do impeachment era a lei do impeachment do Bolsonaro, que botaram as causas. Por exemplo, não atuar em uma pandemia para preservar vidas é crime de responsabilidade, né? Vocês entenderam o que eles queriam, né? Eles queriam a lei do impeachment do Bolsonaro. Só que essa lei do impeachment do Bolsonaro, na verdade, descreve todo o rito jurídico do impeachment de uma maneira que impede que alguém segure a coisa. Que isso que eles estavam reclamando naquela época, lembra? Porque nem o Nhonho quis fazer o impeachment do Bolsonaro, nem depois disso o Arthur Lira quis fazer. E eles estavam reclamando que eles seguraram os pedidos de impeachment. Então, olha que curioso, uma lei do impeachment feita pelo Lewandowski, já depois da Constituição, por um grupo de juristas. Se eles aprovarem essa lei do impeachment, o Gilmar Mendes fica vendido nessa história, porque na verdade é um meio termo, tá? Eles botam um meio termo. Vamos entender esse caso aqui. Eu sou Peter Turbuni, esse é o Ancapsu e essas notícias foram sugeridas por Engordar o Cachorro para os próximos 5 anos, Mega Raptor e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Gilmar Mendes, a gente já falou com essa lei dele que praticamente proíbe o impeachment de ministro do STF. É um absurdo, não preciso repetir toda essa coisa, já falei em vários vídeos. É um absurdo, não tem lógica nenhuma, fere a Constituição, fere a independência de poderes e coisa e tal. Só que você tem um problema. Como é que a oposição responde a isso, né? Porque, bom, fazer uma PEC, o pessoal quer fazer uma PEC, ou fazer novas leis. Ok, beleza, muito legal, muito bacana, só que a verdade é que se fizer isso agora, o Gilmar Mendes vai simplesmente dizer que essas leis são inconstitucionais, que essa PEC é inconstitucional. Eu já expliquei pra vocês que seria relativamente fácil ele fazer isso. A melhor alternativa que eu vi, como eu já falei pra vocês, é se a gente realmente eleger um Senado parrudo de direita no ano que vem, a gente pode ainda fazer essas coisas com base na, olha só, a prerrogativa constitucional do Senado de fazer isso. A gente fez a coisa aqui, vamos valer, valeu, e o ministro do STF tá empichado e tem que sair, a polícia tem que ir lá e conduzir ele pra fora do STF. Eu acho que é a melhor alternativa que a gente tem, né? Mas aí surgiu essa opção aqui da lei que foi feita pelo Rodrigo Pacheco em 2023, um grupo de estudo que foi trazido pelo Lewandowski e mais outras pessoas, é aqui, ó, é o PL 1388. Ninguém nem deu bola pra isso. Por quê? Porque no final das contas, essa lei meio que perdeu o efeito. O que o Pacheco queria era uma lei para empichar o Bolsonaro. Eles começaram esse processo em 2022. Então a expectativa deles era, se o Bolsonaro ganhasse em 2022, eles teriam uma lei para empichar o Bolsonaro no segundo mandato do Bolsonaro, entendeu a parada? Só que como o Bolsonaro perdeu a eleição de 2022, meio que a lei ficou pra lá e ninguém se mexeu nisso daí, né? Então vamos dar uma olhada nessa lei, para ver se ela resolve os problemas de parte a parte. Eu já adianto pra vocês, essa lei facilita impeachment contra o presidente da República, tá? Ou seja, eu não sei mais se o pessoal da esquerda estaria tão favorável a isso agora, porque, né, quando o presidente é de direita, eles querem mesmo impeachment, não sei o que lá. Mas quando o presidente é de esquerda, não sei, né? Vocês querem, né? Então vamos lá, vamos fazer uma comparação aqui. Veja, esse é o projeto original, tá? A lei original. Ela já teve um monte de emendas, mas ainda não foi feito o relatório legislativo, tá? Ainda tem que fazer ainda o relatório legislativo, que vai consolidar essas alterações todas. Então eu vou traçar com vocês aqui uma visão da lei original, pra gente entender o que muda na história toda, tá? E, bom, essa aqui é a lei original. Você vai ver que elas são parecidas, tá? Eles não mudaram, assim, tanta coisa. A estrutura é basicamente a mesma, embora seja uma lei, como é que eu vou dizer, mais moderna. Ela tá com uma estrutura mais adequada atualmente, né? Lembra que aqui você tem o artigo a lei de impeachment, tem essa estrutura aqui que não é muito comum hoje em dia. Artigo 5º, são crimes de responsabilidade contra a existência da União. O que aqui é? 1, 2, 3, 4, 5, isso aqui é a linha, isso aqui é parágrafo, né? Não se usa mais isso, né? Mas na lei antiga tá assim, né? Então agora eles botaram uma forma mais moderna e coisa e tal. Bom, o início não tem nenhuma grande mudança, né? Aí começa aqui, ó, a coisa que começa é os crimes de responsabilidade. Quais são os crimes de responsabilidade? Então ele começa aqui, ó, com crimes contra a existência da União e soberania nacional. Isso aqui tá de acordo com isso aqui, ó. São crimes de responsabilidade contra a existência política da União, né? Aí diz aqui, ó, entreter direto ou indiretamente inteligência com o governo estrangeiro, provocando a fazer guerra e pipipipopopó. Tá aqui, ó, negociar com o governo do grupo estrangeiro, ou seja, agente para provocar guerra. Ou seja, tá repetindo mais ou menos as mesmas coisas que vem aqui da coisa, né? Então tá aqui, aí tem outros crimes aqui, aí segue mais ou menos a lei aqui. O ponto importante que ele coloca é justamente aqui, ó, que ele define o processo de julgamento direitinho, como é que é a denúncia, como é que é a autorização para abertura do processo. Ou seja, o processo de impeachment tem sempre essas 4 etapas. A denúncia, que é o momento em que alguém faz denuncia, né, o político pelo crime de responsabilidade, ou o juiz do STF, ou qualquer coisa que seja. Aí existe a autorização para abertura do processo, e depois a instrução e defesa, e finalmente o julgamento. São as 4 etapas do processo que ele define aqui. E daí ele explica aqui, ó, quem é a competência, né? O processo de julgamento dos crimes de responsabilidade compete ao Senado Federal, no caso de crimes do presidente da República e coisa e tal. Ou seja, no caso do presidente da República não muda nada aqui não, tá? Continua competindo ao Senado Federal. Só que, tá aqui, ó, ministro do Supremo Tribunal Federal continua sendo o Senado, ou seja, segue a Constituição atual, né? Aí coloca outras possibilidades de crimes de coisa aqui. Aí a denúncia. São legitimados para oferecer denúncia por crime de responsabilidade. Isso aqui é um ponto importante. A lei, escrita pelo Lewandowski, permite que partidos políticos com representação no Poder Legislativo, a Ordem dos Advogados do Brasil, entidade de classe, organização sindical, de âmbito nacional e estadual, conforme a autoridade anunciada em funcionamento há pelo menos um ano, sempre mediante autorização específica de seus órgãos deliberativos. Aí, ou seja, o que tá dizendo aqui? Que eles pegaram um meio termo entre o que é hoje
hoje que qualquer pessoa pode fazer uma denúncia e botar aqui algumas classes de pessoas. Repara que o item 2 aqui, ó, diz, ó, aos cidadãos, mediante petição que preenche os requisitos de iniciativa legislativa popular, no âmbito federal, estadual ou distrital, conforme o caso. Isso daqui não é o que tem hoje, tá? Existe hoje a possibilidade de você, como cidadão, fazer uma iniciativa legislativa popular. Você criar uma lei. Você tem que ter não sei quantas assinaturas, não sei quantas pessoas, não sei o que lá, tem que fazer um referendo em não sei quantos estados do Brasil. Tem um critério lá. Então, ou seja, não poderia mais qualquer pessoa fazer a denúncia de pedir o impeachment do presidente da República ou do ministro da STF. Repara que dá um meio termo. O Gilmar Mendes diz que era só a PGR que poderia oferecer denúncia. A lei atual diz que qualquer um pode apresentar denúncia. Essa lei aqui, ela bota um meio termo. Partido político com representação do Poder Legislativo, a Ordem de Advogados do Brasil, entidades de classe, estrutura, organização sindical e não sei o que lá. Ou seja, e o cidadão poderia, no mesmo critério de iniciativa legislativa. Tem acho que 4 milhões de assinaturas que tem que obter para você botar uma lei. E aí essa lei, se você conseguir 4 milhões de assinaturas, tem um monte de critério, tá? Essa lei tem que ser apreciada pela Câmara. Ela entra no processo legislativo da Câmara para ser avaliado como uma lei de iniciativa popular, né? Aí você poderia também pedir isso aí. Então, assim, eles fizeram um meio termo que não é qualquer cidadão como é hoje, mas também não é só o PGR. Isso daqui me parece bastante razoável. Isso aqui, entendeu? Isso resolve uma parte séria do problema. E fica estranho do STF criticar, porque foi o próprio STF, foi o Lewandowski, que fez essa lei aqui, né? Aí depois o resto segue mais ou menos o processo que já é hoje, coisa e tal. E a denúncia será apreciada preliminarmente do presidente da Casa Legislativa. Ele tem um prazo de 30 dias. Isso aqui é uma coisa curiosa. Ele fala que hoje você não tem prazo, né? O que acontece com a maior parte das denúncias e pedidos de impeachment, o presidente da Câmara senta em cima delas e não faz nada. Aqui ele dá um prazo de 30 dias. Se em 30 dias o presidente da Câmara ou do Senado, conforme o caso, não der andamento à coisa de impeachment, é considerado que foi indeferido o arquivamento da denúncia por não preencher os requisitos formais ou submissão da denúncia à deliberação da mesa. O silêncio do presidente após o prazo será considerado indeferimento tácito, com consequente arquivamento da denúncia. Só que, se houver o arquivamento da denúncia, cabe recurso para o plenário, né? Que na verdade foi assim que foi o impeachment da Dilma. O Eduardo Cunha disse, não, indefiro o pedido de impeachment da Dilma. Aí o pessoal do plenário falou, não, peraí, queremos fazer um recurso. Aí vota no Senado, vota no plenário, deu mais do que um terço da casa. Então, ou seja, isso daqui é uma maneira do presidente da casa não poder mais segurar o processo de impeachment. E isso daqui ajudaria a gente. Porque hoje tem um monte de processo de impeachment lá no Senado Federal e o Alcolumbre sentou em cima deles e não faz nada. Se o Alcolumbre recusar um desses processos de impeachment, você pode fazer, hoje você pode fazer isso, pode fazer o recurso e votar na Câmara e botar o processo de impeachment pra rodar, mas ele não faz nada, ele fica quieto, ele senta em cima e não faz nada. Né? Ele como é gordinho, ele senta em cima, estraga o papel ali, né? E depois não faz nada com a coisa, né? Então o ponto é esse, essa coisa aqui, na verdade, repara, ela dificulta você fazer denúncia, porque agora não é mais qualquer pessoa que pode fazer denúncia. Um deputado não pode fazer denúncia, tem que ser um partido político. Mas uma vez que foi feita a denúncia, o processo aí, meu amigo, não tem mais como parar, não. E repara que tem um monte de gente aqui, ó, entidade de classe, organização sindical no âmbito nacional e estadual, enfim, tem essa coisa que começa a ter um monte de gente que pode fazer também essa denúncia, né? Você pode falar que a entidade sindical é tudo de esquerda, mas não é não, tem entidade sindical de direita também, né? É muito menos, é verdade. Mas tem, tá? Principalmente sindicato patronal, né? Enfim, aí segue aqui o processo todo. Ou seja, na verdade, você seguir agora essa lei faz todo sentido. Não tem essa lei parou. Essa lei parou porque o Bolsonaro perdeu a eleição de 2022. Essa lei aqui é o que eles queriam fazer. É a lei do impeachment do Bolsonaro. Só que como o Bolsonaro perdeu a eleição de 2022, eles não precisavam mais dessa lei, por isso que ela parou. Agora tá começando a andar de novo. E talvez seja uma boa alternativa. Inclusive, o pessoal da esquerda tá querendo. Sabe por que eles estão querendo? Porque eles já estão vendo que vão perder a eleição do ano que vem, que o Flávio Bolsonaro vai ganhar para presidente. Eles já querem ter essa coisa aqui para poder fazer impeachment do Flávio Bolsonaro, se for o caso, né? No governo seguinte. Então, olha só, eu acho que pode ser uma alternativa, tá? Ah, mas você tá falando aqui de questão de saúde, não sei o que lá. Mas meio que adiantou alguma coisa não tendo a lei anterior? Não adiantou nada. Eles fizeram barbaridade tudo do mesmo jeito, né? E como eu falo pra vocês, a decisão aqui no final das contas é política. Então meio que os crimes em espécie aqui meio que não fazem diferença nesse caso. Acho uma boa solução. E eu acho que vai andar essa coisa, tá? Acho que vai andar.